vamos começar, tá, a falar de mais um jogo da rodada inaugural da edição 2025 do Brasileirão. Estou falando aí da vitória do Fortaleza, 2-0 no Castelão, sobre o Fluminense, né? Tendo marcado um gol logo no comecinho do jogo e logo aos 21, basicamente, ter resolvido com esse cara que é iluminado, continuo achando um cara absolutamente iluminado, que é o Tinga, resolvido aí a partida. Mas quem vai contar a história desse jogo, porque foi testemunha também lá no Castelão, é o nosso querido Thiago Minhoca. Minhoca, fica à vontade aí para trazer a sua leitura de Fortaleza 2, Fluminense 0, com essa grande largada do time de Vojvoda aí na edição 2025 do Brasileirão. Bem, o Fortaleza, né, estava num momento muito delicado, que a gente já vinha falamos no áudio guia e tudo mais. Fortaleza estava na sua pior crise técnica da era Vojvoda. A gente percebia muito isso, né? O próprio Fábio, que apresentou o programa aqui na quarta-feira, depois da derrota em casa que o Fortaleza teve para o CRB, chegou a ler um comentário no chat, né? Uma pergunta do chat. Esse Fortaleza aí, será que não está escondendo o jogo? Eu não costumo usar esse tipo de argumento porque seria muito... Seria, assim, se eu soubesse alguma coisa que o Fortaleza fica escondendo o jogo, para na hora do vamos ver mostrar de fato quem seria... Eu acho que seria muito... meio que criar a teoria da conspiração, sabe? Aquela coisa do tipo, isso acontece, porque isso está acontecendo. Como, por exemplo, muita gente relata, o time não está jogando bem porque tem ciumeira, isso é porque estão querendo derrubar o Vojvoda. Então, essas são justificativas que a gente não tem como comprovar e não tem por que embarcar numa narrativa como essa. Então, o jogo de hoje, a estreia de hoje da Série A, ela é um primeiro passo para uma recuperação de uma equipe que vinha apresentando um futebol ridículo, né, no começo dessa temporada. Fortaleza, até eu estava falando, tinha, na minha avaliação, um dos piores futebols em termos de time, né, fazendo a ponderação que muitas equipes acabaram tendo dificuldade no começo da temporada, o caso do Botafogo, o próprio Cruzeiro e tudo mais, nós estavam em meses, né, mais de um mês sem jogar, e o Fortaleza não, o Fortaleza vinha jogando, não convencia, o Vojvoda estava perdido, a gente não tinha noção de qual era a melhor equipe, qual era a melhor formação, os jogadores dentro de campo cometendo pênalti, sendo expulso. Então era um time com vários problemas. E eu, de fato, eu não achava o Fortaleza favorito para esse primeiro confronto, porque o futebol é isso, né? O futebol é o que é que você está entregando hoje para você passar a confiar? E deu para ver isso até no estádio, né? Não deu nem 20 mil pessoas, deu 19 mil, quase 20 mil pessoas, porque hoje era para ter sido um público bem maior, na casa acima de 30 mil, do que geralmente Fortaleza costuma fazer, né? E por conta dos resultados negativos, isso foi deixando o torcedor muito irritado. O jogo da quarta-feira, eu não lembro, assim, fazia tempo que eu não via a torcida tão irritada com tudo. Chateada. Irritada com tudo, e aí colocando culpa no Marcelo Paes, e não sei o que, na diretoria, enfim, cuspindo fogo para todo mundo. Então, para esse primeiro jogo, não é que o Fortaleza tinha que ligar a chavinha. Opa, agora é Brasileirão, a gente sabe como jogar. A questão não é essa. O Fortaleza não ganhou esse jogo porque ele é acostumado a jogar a Série A. Não. Ele foi para esse jogo sabendo que aí era um ponto que eu até... Não sei se eu destaquei aqui ou foi na rádio. Muitas vezes, quando você está numa crise, você precisa reconhecer que você tem essa crise. Porque é tal qual um paciente, né, Celso? Quando tem um problema. Se ele não reconhece que tem um problema a tratar, ele vai continuar sofrendo dessa, vou botar entre aspas, dessa doença. Então, o Fortaleza não teria como apresentar o jogo de hoje, o futebol apresentado, principalmente a consistência que mostrou ao longo desse jogo, se não tivesse entendido tudo o que aconteceu de errado em jogos anteriores. Não é só pela ausência do Ávila, que falhou muito nas últimas partidas, mas é a postura dentro de campo, é entender os momentos ao longo da partida para como você vai se desvencilhar. Porque é óbvio que não foi um jogo impecável do Fortaleza. Quando eu digo impecável é no sentido, tipo, tudo foi certo. Não. Fortaleza ainda chegou a cometer algumas falhinhas. Mas quando você olha o todo, fazia muito tempo que o Fortaleza não entendia o jogo. Entendia quando estava no... Assim, que o Fortaleza não entendia quando estava no 0-0,
quando estava na desvantagem, quando estava na vantagem. Foi assim que o Fortaleza tomou viradas esse ano, que o Fortaleza tomava o primeiro gol, e na hora que tomava o gol, emocionalmente se ficava totalmente instável dentro de campo, diferentemente de hoje. O Fortaleza soube jogar no 0-0, soube jogar no 1-0, soube jogar no 2-0, entendendo os momentos do jogo, mesmo que algumas situações dentro de campo ainda precisam ser aperfeiçoadas. E aí eu vou aproveitar uma fala do Vojvoda na coletiva, que ele deixou isso muito claro na coletiva, né? Principalmente para o torcedor, e aí tem os dois tipos de torcedor, né? Tem o torcedor que olha para esse resultado e tipo, aí acordamos, porque isso pesa muito pelo contexto do que é o campeonato. Uma coisa é quando você vence uma partida de cearense, vence uma partida considerada ali mais obrigação sua, né, de uma Copa do Nordeste, e aí meio que não tem assim um entusiasmo tão grande como uma vitória na Série A. Uma vitória na Série A, ela realmente traz uma energia diferente, assim como uma vitória na Libertadores, algo que o Fortaleza já vai começar, né, tentar buscar essa vitória a partir da terça-feira contra o Racing. Então, o contexto desse sentimento que o torcedor tem hoje, que aí pode existir mais aquele otimista, não, agora tá tudo certo, agora a gente vai agora ninguém para mais a gente, vamos ganhar do Racing, vamos ganhar do Mirassol, aquela coisa. E tem aquele torcedor ainda desconfiado, o torcedor que, não, peraí, isso não quer dizer nada, é um jogo só. E a fala do Vojvoda, ela é muito atrelada a esse equilíbrio. Aliás, que é um ponto muito importante que o Vojvoda sempre foi como treinador. O Fortaleza, ao ganhar esse primeiro jogo na Série A, não é que a crise está sanada. Não. A crise ela está parcialmente estancada. Até porque o Fortaleza vai ter um duelo dificílimo, né, já na terça-feira contra o Racing, um time de mais qualidade do que o Fluminense, na minha avaliação, e tendo ainda, obviamente, jogos fora de casa, contra o Mirassol, que é aquele tipo de jogo que, se você, né, acaba não fazendo um bom jogo contra o Mirassol, se você perde, caso tropece contra o Racing, já se torna de novo e já volta a mesma situação que quando o Fortaleza goleou o Ferroviário. Ah, não, agora esse time vai decolar. E a gente não viu isso logo após aquela goleada. Então, é muito importante o Fortaleza, e aí eu vou pegar uma fala do Kaiser depois daquela goleada para o Ferroviário, que internamente como isso foi assimilado naquele dia. Quando o Fortaleza goleou o Ferroviário, o Kaiser, na coletiva pós-jogo, ele chegou a dizer, pô, o pessoal está criticando, a gente sabe do nosso potencial. Eu acho que o torcedor, estou falando assim de maneira mais fria, né? Eu acho que ele enxerga um time de qualidade. A grande questão, quando o time não entrega, meu amigo, você vai ouvir que o time é sem vergonha, que é tudo o jogador não presta, que tem que mandar 11 jogadores embora. Então, quando os resultados não aparecem, o torcedor vai cobrar. Então, tem que ser homem para jogar no Fortaleza, né? Todas essas coisas que acontecem com qualquer clube, clube Brasil, né? Eu vou falar mais Brasil, que isso não acontece no Real Madrid, por exemplo. Mas capaz de acontecer. Mas é porque na Europa não tem muito esse costume. Aqui não. Aqui, 2, 3 jogos sem ganhar, já começa a pressão bater na porta. E o Fortaleza chegou nesse patamar de uma expectativa maior. Quando eu falo isso, expectativa maior, para essa temporada, não estou falando para o jogo de hoje ou para o jogo contra o Racing. O que o Fortaleza precisava fazer para essa retomada, para esse caminho ser construído a partir desse ponto, ou seja, a partir desse jogo contra o Fluminense, era mostrar uma evolução como time, psicológica, tática, técnica, tudo isso hoje foi colocado em campo para a equipe conseguir fazer o placar que fez. Então, eu não tenho dúvida que não é só pelo fato, e aí eu acho que por isso que muita gente vai acabar se escolhendo nessa justificativa, não, na Série A é diferente. Não, meu amigo. Pode ser que contra o Mirassol já volte de novo o mesmo dilema, o mau futebol, o time cometendo pênalti, o time tendo expulsão. Então, tem que entender, e aí eu falo isso mais internamente para o Fortaleza, né? Nem é para o torcedor. Como o Fortaleza vai sair desse jogo entendendo que ele está no processo de recuperação. É tipo aquela situação, né, Celso? Que o cara tá tentando sair de uma situação delicada e para não ter recaída, entendeu? Tem que estar muito focado, sabendo o que é que precisa, sabendo que é uma evolução, um progresso, porque as coisas, nada no futebol, obviamente, nada no futebol te garante. Um esforço ativo, né? Uma atenção ativa ali em todos os detalhes, né? Que assim, porque nada te garante, por mais que Fortaleza já mostrou, e volta a falar,
Fortaleza tem qualidade hoje suficiente para conseguir se recuperar. Mas enquanto o Fortaleza não colocar na cabeça como ele deve se portar dentro de campo, achar que as coisas... Quando pegar o Mirassol, né, no outro final de semana, e pode ser que o time titular, time alternativo, enfim, se não tiver a postura correta, ele vai perder, ele vai acabar sofrendo, ele vai ter os problemas que ele teve contra o Souza, contra o Altos, contra o CRB, equipes que mostraram o futebol muito limitado. Então, por mais que o Fortaleza tenha conquistado esse resultado importante, na minha avaliação, tem que ser interpretado como um primeiro passo de evolução. O Vojvoda, nesse exato momento, que vinha cometendo vários erros, tem que pegar como base, eu não digo o time que entrou em campo, os atletas, mas a maneira, a postura dentro de campo. Esse tem que ser o modus operandi daqui para frente, que o Fortaleza tem que adotar, pelo menos nos seus jogos, que é óbvio que não vai muitas vezes jogar bem, vai ter jogos que o adversário vai ser mais qualificado, isso acontece. Agora não dá, é porque o Fortaleza promovia jogos anteriores a isso, porque era uma grande dificuldade você enxergar que o Fortaleza pudesse, de fato, disputar esse jogo de estreia contra o Fluminense. Eu cheguei a imaginar que se o Fortaleza entrando em campo hoje, eu falei, eu não sei se o Fortaleza vai conseguir ter equilíbrio emocional para lidar, se tomar um primeiro gol, se por acaso alguém cometer uma situação bizarra de uma expulsão. E ao longo do primeiro tempo, claro que ainda com certo receio, eu falei, será que o Fortaleza vai aguentar isso aqui, essa pressão? Porque, e aí para entrar primeiramente na partida, os primeiros 15 minutos do Fortaleza foram muito bons. Foram muito bons. Primeiro, que era isso que eu estava citando, que para mim a equipe entendeu bem. Entendeu que estava jogando mal, não precisou se expor em muitos momentos. Então o Fortaleza, e aí até para também não ser uma justificativa, né? Ah, não, é porque enfrentou uma equipe que sai mais para o jogo. Isso também aconteceu em outros jogos. Teve equipes que... É só olhar o que o Souza fez contra o Fortaleza. O Souza saiu para o jogo e fez o que quis. Qual foi a grande diferença do jogo do Souza para o jogo do Fluminense? Olha o nível de concentração e como... E aí eu acho que tem muito mérito do Vojvoda, de como ele montou essa equipe, que para mim foi acertadíssima a escolha que o Vojvoda fez, voltar para o 3-5-2, que preencheu muito mais o meio de campo, e além, não só pelo fato da... Obviamente, quando você escolhe um esquema tático, como esse esquema tático ele prevaleceu. Então, em muitos momentos, o Fluminense não conseguia chegar sequer na área do Fortaleza. Então, os primeiros 15 minutos eram Fortaleza muito bem organizado, muito bem sincronizado defensivamente, algo que eu fazia críticas pesadíssimas de como o Fortaleza era facilmente dominado, como eu citei aqui do jogo do CRB, os primeiros minutos do CRB, trocando bola como queria. Então, nesse sentido, o Fortaleza, nos primeiros 15 minutos, se mostrou uma equipe extremamente disciplinada, taticamente, e principalmente sem nenhum tipo de exagero. Quando eu digo isso, não teve um jogador entrando, não teve um jogador nervoso, não teve um jogador reclamando com a arbitragem, um time extremamente focado. Esse foi um ponto principal para a equipe abrir o placar, exatamente logo no começo da partida. Uma saída de bola errada do Fluminense, e aí rapidamente o Pikachu aciona o Marinho, para o Marinho basicamente só para o Lucero, como disse o Fred, né, o primeiro gol do campeonato marcado pelo Lucero, e ali já dava um tom de que tudo aquilo que o Fortaleza carregava, com 4 minutos, esse torcedor que tinha ido para o estádio, esses 19 mil que estavam presentes, naquele exato momento, começar a acreditar que a equipe pudesse se recuperar do momento que vinha atravessando. Então, a partir do gol do Fortaleza, o Fortaleza, praticamente, só ele conduzia, né, em termos não era nem de volume, mas quer dizer, até de volume, mas ele estava senhor do jogo. Ele entregava a bola da proposta, né? Entendendo o momento, pronto, os momentos da partida. Então, o Fortaleza às vezes não ficava tão preocupado em ter a posse, mas quando precisava ter a posse, trabalhava bem essa bola lá atrás. Não tinha ninguém cometendo uma falha grave, era todo muito concentrado. E aí o Fortaleza foi criando chance. Teve um chute do Pikachu, se eu não me engano, que o Fábio defende. Teve uma que foi do Marinho, que também foi uma outra saída de bola errada do Fluminense, que o Fortaleza estava atento. O Marinho até finaliza, a bola vai para escanteio. E na jogada de escanteio, aí um belíssimo gol, né? Porque é uma fatiada, aquela fatiada mesmo, assim, aquele de 3 dedos, não é 3 dedos, assim, aquela... A parte de cima do pé, né? A parte de cima do pé, e aquela bola vai viajando na cabeça do Tinga, para quem está acompanhando a imagem pelo YouTube, né? No momento da cabeçada do Tinga, tirando a bola totalmente... vai com força, né? Ela parece que vai para fora, quando vai ver, ela já está entrando ali na parte alta.
e fazendo 2-0, que era muito merecido. Quem era senhor das ações nos primeiros minutos era o Fortaleza, que curiosamente, quando saiu esse gol ali para os 21, era num leve momento quando o Fluminense começava a chegar com mais perigo. O próprio Tinga, aliás, que tinha feito o gol, ele cometeu uma falhazinha um pouco antes, que ele deveria ter cabeceado para o lado, pelo menos cabeceado para trás. Ele cabeceou para frente, a bola caiu no pé do Cano, e o Cano acabou chutando ali muito próximo à trave, né? Tanto que o João Ricardo nem estava esperando ali, ele pegou de primeira, um chute muito perigoso. E ao longo do primeiro tempo, assim, boa parte do primeiro tempo, chegou 25 minutos, Fortaleza ainda bem senhor das ações, então quando recuperava a bola, transição rápida, e isso para mim foi o ponto principal, principalmente o sistema defensivo, né? Uma coisa que eu friso muito nessa era Vojvoda, um jogador que para mim chama muita atenção e que muitas vezes o pessoal esquece, o quanto o Sacha, é só olhar os bons momentos que o Fortaleza teve nessa era dos pontos corridos da Série A, ali a recuperação em 2022, o ano passado, quando teve aquelas 9 vitórias em 10 partidas, né, com empate, estava lá o jogador, e novamente no jogo de hoje. O quanto o Sacha é um jogador de extremamente equilíbrio. O próprio Martínez também ajudando muito nessa reposição, algo que já tinha mencionado no jogo da quarta-feira com o Fábio aqui, Celso, que aquele jogo do Ferroviário, ali era o ponto de partida que o Vojvoda tinha que trabalhar. Aquele tipo de meio campo, não estou dizendo que eram aquelas peças, mas aquele tipo de meio campo do jogo do Ferroviário, tudo bem que era o Ferroviário reserva, o Ferroviário deu muitas chances, mas ali era o ponto de partida que o Vojvoda tinha que trabalhar. E voltou a se repetir aqui. Então é daqui que o Vojvoda tem que tirar a equipe dele, não diria titular, mas a maneira de jogar. Jogadores como o Sacha, como o Martínez, o esquema de jogo ali, tendo 3 zagueiros, e deu para ver isso quando ele perde o Tinga ali no começo do tempo, o segundo tempo do Tinga. No primeiro tempo ele cometeu umas falhas, teve uma recuada de bola ali para o Pikachu desnecessária, que era só tirar para frente, foi tentar recuar para o Pikachu, gerou um escanteio desnecessário. Mas no segundo tempo, o Tinga tirando bola e ganhando e disputando, sabe? Então, até aqueles torcedores que criticam muito, assim, não é possível que o cara, depois do jogo desse, não tenha observado a importância do Tinga. O Tinga cometeu falhas, como eu estava dizendo nesse jogo. Ele cabeceou uma bola errada, ele tocou uma bola errada ali para o Pikachu, que gerou escanteio, mas o Tinga é um dos jogadores mais regulares da era Vojvoda. Assim, ele, Pikachu... Tinga é o Gerrard do Fortaleza, pô. Então, assim, você pode criticar o Lucero, você pode criticar o Pikachu, eu mesmo critico muito o Pikachu aqui, você pode criticar o Tinga, mas são 3 jogadores que aparecem sempre no momento certo. Então, são caras que têm que ser muito respeitados. Esses caras, assim, vão ter que cometer, mas muito erro, para você perceber que são caras inúteis totalmente, sabe? Eu até tinha frisado isso aqui em lives anteriores, que o Tinga tinha começado mal a temporada. Mas a gente teria que chegar até metade do ano para saber, realmente vai ser necessário mais um lateral direito. Porque, por exemplo, o Mancuso caiu muito de rendimento. Se o Mancuso, que jogou nas últimas partidas, se é o Tinga fazendo isso, era todo mundo pedindo fora Tinga, indo para o aeroporto, pedindo para ele ir embora e tudo mais. Então, nesse sentido, queira ou não, você ter um jogador dessa inteligência, né? Muitas vezes, quando eu digo inteligência, de entender o momento. O Tinga é um dos melhores quanto a isso, de entender o contexto do Fortaleza, de passar por situações como essa, a qual ele já passou várias vezes, e ele é um dos principais representantes do elenco, para mostrar sempre essa superação. Eu acho que é o principal. Nesse sentido aí, é o principal. Não estou falando que tecnicamente ou que taticamente seja o mais importante, mas nesse sentido aí, de representar o que é a essência desse Fortaleza aí, que não é só o Fortaleza de Vojvoda, mas que vai culminar com esse Fortaleza de Vojvoda, esse cara é Tinga, não tenho nenhuma dúvida disso aí, nenhuma dúvida. Enfim, e aí, ao longo do segundo tempo, né, que o Tinga, por exemplo, tinha começado muito bem, ele sofre uma lesão, o que até preocupa, né, para o jogo já da terça-feira, e aí eu acho que é onde entra o outro acerto do Vojvoda. Muita gente talvez pudesse imaginar que ele pudesse colocar o Mancuso naquela partida, mas ele já estava jogando uma formação que, como o Fortaleza depois do gol jogou mais recuado, né, basicamente era uma linha de 5, né, tendo o Diogo e o Tinga e o Pikachu pelo lado direito. E com essa formação, quando sai o Tinga, ele acertou, para mim, perfeitamente, na entrada do Davi Luiz, porque aí ele manteve esses 3 zagueiros, como o Tinga estava fazendo. Claro, ele não tinha uma variação
que com o Tinga ele consegue fazer, que é muitas vezes o Tinga se tornar um lateral, um jogador que apoia mais, o Kusevich, que foi para o lado direito, de fato, só ficou ali do lado direito. E, apesar de ter sido um segundo tempo, onde o Fortaleza basicamente se preocupou mais em se defender, é um ponto importante. Claro que o Fortaleza poderia ter feito algo melhor no segundo tempo, poderia ter feito algo melhor. Mas para uma equipe... mas eu digo, além de... Não é nem pelo fato de ser Série A. É a maneira que a equipe vinha jogando. A maneira como a equipe vinha jogando, da maneira que se portou ao longo do segundo tempo, acho que só houve, e aí, claro, mérito do Fluminense, em certa parte, o Fluminense chegou a trabalhar muito pelos lados, até porque entrou o Keno, e o Keno deu um pouco de trabalho, mas esses lados do Fortaleza estavam muito bem defendidos. O que o Pikachu ajudou do lado direito, o que o Diogo ajudou do lado esquerdo, foram jogadores extremamente... Muito combativos, né? Porque como era essa linha de 5, então ficava um pouco mais de espaço. E foi aonde o Fluminense, digamos, causou leves perigos, né? Porque não foram também tantos perigos, tanto que o João Ricardo mal trabalhou. Foi na entrada da área. Então, essa bola vinha pelos lados, geralmente pelo Keno, vinha sendo trabalhado pelo meio, ali pelo Lima e tal, alguns jogadores, e algumas finalizações em que o Fortaleza conseguia bloquear, ou no caso, o Fluminense não conseguia fazer a execução da finalização. Então, esse foi um ponto positivo. O Fortaleza ter mostrado não só essa qualidade defensiva, mas um ponto também que eu achei muito importante, que eu via criticando o Fortaleza, eu acho que eu critiquei a temporada inteira de 2024 quanto a isso. A bola aérea defensiva do Fortaleza. Era um Deus nos acuda. Toda bola na área do Fortaleza era muito difícil não imaginar um jogador adversário ganhar. O tanto que a gente criticou Tite por conta disso aí. Sim, Tite, o próprio Brits, assim, que são dois zagueiros, cada um com a sua qualidade. O Tite um zagueiro de melhor saída de bola, de antecipação, o Brits, né, por conta dessa raça que ele tem e de não desistir da jogada. Mas no jogo de hoje era uma equipe muito bem posicionada, os escanteios. Eu acho que só teve uma jogada do Fluminense que ele ganha no jogo aéreo, porque nos outros anos os adversários ganhavam, mas nem sempre tinha consequência, que era o gol. Então tinha cabeçada perigosa, que era para fora, ou tinha uma defesa do João Ricardo. No jogo do Corinthians, eu lembro do ano passado, lá em Itaquera, o João Ricardo fazendo defesa milagrosa, 1, 2 ou 3 tal, aconteceu naquele dia. E no jogo de hoje, foi uma cabeçada do Keno e uma cabeçada que ele estava espremido entre dois defensores do Fortaleza. Então a postura defensiva, não ter nenhum dos zagueiros cometendo uma falha muito grave, como o Ávila vinha cometendo nos últimos jogos. Todo esse pacote defensivo que o Fortaleza apresentou no segundo tempo é um bom indício, certo? Eu não vou dizer que, pronto, agora esse sistema está estabelecido, o Fortaleza não vai sofrer. A gente não sabe como vai ser isso ao longo de mais jogos, contra adversários até talvez mais qualificados, o próprio Racing, que já vai ser na terça-feira, que pode ser um adversário que dê mais trabalho, mas o que o time apresentou hoje, defensivamente, principalmente nesse jogo aéreo defensivo, que eu sempre bati muito na tecla, né, o quanto Fortaleza tinha dificuldade para isso, foi determinante para o time conseguir o resultado. Já no final, o Moisés até perdeu grande chance ali, poderia ter tocado uma bola no Davidson, que estreou hoje a primeira vez, né, com a camisa do Fortaleza, e teve uma outra também que ele acabou simulando ali na jogada, tomou até cartão amarelo, mas essa postura dentro de campo deu para o torcedor e principalmente, porque eu tinha muito receio, Celso, que a estreia da Libertadores ficasse com um gosto amargo, sabe, assim, com aquela coisa de sensação de que talvez o torcedor não comparecesse, sabe, não vivenciasse algo que ele também não vivenciou tanto em 2022 na fase de grupos, porque o time estava na lanterna, aí tinha um resultado na Libertadores, sofria na Série A. Tinha um resultado na Libertadores, aí sofria na Série A. Então, viver a Libertadores na terça-feira, um jogo como o Racing, né, contra um adversário como o Racing, é importante, sabe? O torcedor poder vivenciar isso. Pô, a gente vai pegar o Racing, a gente já pegou o Independente, já pegou o Boca, acho que tá sem som, Celso. Mas não tá no mudo, não, Acho que é o teu muito, era o microfone aqui. Muito importante viver essa atmosfera, esse ambiente. Pois é, mas é porque, assim, a sensação que dava é que se o Fortaleza tivesse tropeçado hoje, aí já seria um torcedor indo para o jogo da terça mais irritado, ou talvez nem comparecesse tanto. Essa vitória não. Essa vitória, ela dá a possibilidade do torcedor experimentar, sabe, assim, de novo, como ele viveu lá no jogo do River Plate em 2022, assim, que para mim é um dos jogos, para mim, dos jogos do Fortaleza que eu vi,
é o jogo mais lendário, assim, sabe? Em termos de atmosfera, mais do que o do ano passado do Boca. Porque o jogo do River, em 2022, foi um jogo que eu vi, de fato, a história do Fortaleza, sabe? Tudo que o Fortaleza passou na sua história, anos e anos, vivendo na Série C e tudo mais. Chegar naquele momento, pegar aquele River Plate, que é bom lembrar, tinha Julián Álvares, tinha Enzo Pérez e tal. Então, o torcedor agora vai ter esse privilégio, na terça-feira, de enfrentar um Racing, um time de qualidade e, claro, experimentar, como o próprio Vojvoda falou também hoje na coletiva, de desfrutar jogar uma Libertadores. É muito difícil uma Libertadores, então você ter o seu clube ali jogando um jogo dentro de casa contra um time de qualidade como é o Racing, então é um momento muito especial, sabe, para o torcedor poder usufruir. E essa vitória ela é muito importante. Eu acho que ela vai trazer o torcedor, até porque é um horário também, apesar de ser assim, não tem um horário ideal, né, na Conmebol. Ou é 7 horas ou é 9h30. Mas dentre esses dois horários, o de 9h30 acaba sendo mais acessível, porque é um horário mais tarde, dá tempo de todo mundo chegar, né? E, de toda forma, eu acho que faz com que o jogo da próxima terça-feira contra o Racing seja um novo significado para aquilo que o torcedor andava desconfiado, estava com raiva e queria uma resposta, e essa resposta, pelo menos em princípio, veio aí no começo da Série A. Pois é. A gente daqui a pouco tem um campinho aí, tá, do Fortaleza. Deixa eu trazer, por enquanto, 2 superchats que a gente recebeu. Um aqui de João Pontes, que não mandou mensagem, e outro Felipe Bezerra pegando no pé de Minhoca, apesar de Minhoca não ter pé. Tá dizendo, essa semana na live do GT, Minhoca falou que o Fortaleza começava na zona de rebaixamento, sem mesmo o campeonato ter começado. Que comentário infeliz. Rapaz, nem por ordem alfabética o Fortaleza começa o jogo, o campeonato na zona de rebaixamento, meu. E eu não falei que o Fortaleza era lanterna. É óbvio que o campeonato nem tinha começado. Eu fiz uma alegoria, uma metáfora, no caso, para explicar que o futebol do Fortaleza estava tão ruim, porque assim, qual foi outra equipe que teve... O Sport teve essa dificuldade. O Sport caiu para o Operário na Copa do Brasil, perdeu para o Altos em casa, teve jogos muito danosos do Sport, e não à toa, o Sport começava com muita pressão, tanto que foi analisado aqui na live. Quem está olhando aqui o corte pode olhar até a live do Sport também, que Cássio e Fred analisaram muito bem a partida. Agora, no caso do Fortaleza, era um futebol, o Fortaleza não conseguia superar uma equipe mista da Série D. É isso. O Fortaleza não conseguiu, dentro de casa, nem dominar a posse da bola no começo da partida contra uma equipe que demitiu o técnico logo depois. E quando eu falei essa frase, era uma frase de impacto para dizer que o futebol do Fortaleza, como estava, não tinha como imaginar outra situação com o futebol praticado até o jogo da quarta-feira, imaginar outro cenário que não está dentro da zona de rebaixamento. Ali não era enfim, é porque o pessoal às vezes não entende, né? Assim, eu estava analisando o desempenho da equipe, e se esse futebol fosse replicado para mais jogos, seria um problema. E não é pelo fato de ter ganhado o jogo hoje contra o Fluminense que agora pronto, agora é só, vai ser, a gente não sabe ainda. Quando eu falei, como é o nome do rapaz, que eu até esqueci agora. Deixa eu ver se eu acho aqui, é o Felipe Bezerra. Pronto, Felipe, se você acompanhou a live que eu fui convidado, né, pelo pessoal lá do Glória e Tradição, eu até cheguei a falar essa situação, que o Fortaleza, dos últimos 10 jogos, sem contar, obviamente, o jogo de hoje, o Fortaleza tinha tido 6 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. O que o torcedor quer nesse exato momento, e aí eu estou falando muito da minha percepção, que eu olho dessa ira do torcedor, que muitas vezes é muito exagerada para algumas coisas, que manda metade do time embora, manda o Vojvoda embora. Eu acho que tem que ter crítica nesse momento, naquele momento, no caso, até o jogo da quarta-feira, crítica pesada, tanto que eu cheguei a criticar também a própria diretoria, que tinha também que cobrar do Vojvoda, mas não seria apenas por um jogo, não seria apenas pela estreia da Série A que as coisas teriam que mudar. Não é um momento agora para, assim, ganhou, cadê? Então, assim, cadê para todo mundo, meu amigo? Cadê para toda a torcida que reclamava, que vaiava no jogo passado? Cadê para todo mundo mesmo? Não é só para mim, no caso. Porque as críticas, elas eram justas, não eram infundadas. O Fortaleza tomou uma virada do Altos. O Fortaleza perdeu para o Souza da Paraíba com o time misto. Esse resultado de hoje, essa performance de hoje, parece ser mais fora da curva, né? Assim, né? Aquela coisa. Por isso que eu falei assim, ele é um primeiro passo
para a gente ver uma progressão. E eu falei, o Fortaleza precisa entregar nos próximos 10 jogos uma perspectiva que, e aí eu até usei como analogia, né? Essas 6 derrotas se transformar em 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Se você entrega isso em 10 jogos, é bem diferente. É claro que o tipo de adversário é diferente. Agora, é bem mais difícil. Não estou nem falando que tem que fazer isso para eu mudar o discurso. Mas bastou esse jogo de hoje para eu ver um princípio. Se o Fortaleza pode perder para o Racing na terça-feira. Se o Fortaleza apresentar um futebol bom o suficiente como apresentou hoje, em termos defensivos, e conseguindo aproveitar algumas chances, pode até perder o jogo, porque faz parte. Pode ser que o Racing seja melhor do que o Fortaleza e eu estarei fazendo os mesmos elogios que eu estou falando agora. E fazendo as ponderações, como eu estou fazendo agora também. Porque o futebol, ele não é... E é que tá. Quem olha apenas para resultado, meu amigo, você não precisa nem gastar aqui 10 minutos aqui. Na verdade, você só olha o aplicativo, vê lá o resultado e acabou. Aqui a gente está para... Vai lá na Beto Nacional, deixa seu palpite, né? Aqui a gente está para desmembrar tudo aquilo que o Fortaleza atravessou de dificuldade e como ele pode, a partir desse jogo, do bom jogo que ele fez, como ele conseguir manter isso por mais partidas. Tem um parâmetro. Tem um parâmetro. Isso. Quando eu falo que o Fortaleza ele era o lanterna da Série A, sem ter começado a Série A, porque o futebol do Fortaleza era... Eu até falei isso na live do GT. Só era melhor do que a seleção brasileira do Dorival, pô. Porque era uma bagunça completa a seleção. Agora, o Fortaleza, com muita dificuldade contra qualquer equipe que o Fortaleza enfrentava, o Fortaleza era dominado. O Fortaleza tinha dificuldade de chutar no gol. Isso não acontecia nos jogos. Então, até o jogo da quarta-feira, era crítica pesada, meu velho. Era crítica pesada. A partir do jogo de hoje, a gente faz os elogios. Até porque o sarrafo é alto, né, velho? Não, mas a partir de hoje começa a ter os elogios, mas nada de elogios também determinantes nesse exato momento. O próprio Vojvoda falou isso. É apenas o nosso primeiro jogo que a gente conseguiu agora mostrar um bom futebol. Então, tudo leva-se um tempo. O Fortaleza do ano passado, que brigou para título, que chegou a liderar com 2/3 do campeonato, é bom lembrar, todo mundo, depois daquele 5-0 do Cuiabá, era todo mundo detonando os jogadores de Fortaleza, a diretoria e todo mundo. Isso. E aí veio a sequência positiva. Então, assim, esse time tem capacidade de recuperação. Mas para isso, vamos precisar de mais jogos para a gente ter algo mais concreto. Nesse exato momento, é um primeiro passo. Esse primeiro passo, o segundo vai ser o quê? Vai ser de novo uma queda? Vai ser um passo em falso? Então, é a partir daí que a gente tem que observar esse Fortaleza. É muito importante entender que o Fortaleza tem qualidade suficiente para se recuperar, mas é se recuperar numa tabela que agora envolve campeonatos pesados. Série A e a própria Libertadores, que obviamente o torcedor vai querer que a equipe consiga um desempenho melhor. Aí aqui também tem nessa pancada Herbinho Leitão, somente para dar os parabéns ao time do 45 minutos pela qualidade dos participantes e toda a estrutura do programa. Sou cearense, torcedor do Lion e Minhoca, um dos melhores do nosso estado. Abraço. Concordo, Herbinho. Minhoca é craque, cracaço. Minhoca, vamos agora falar dos verdadeiros craques. Agora vamos falar dos jogadores do nosso campinho. A partir de agora a gente vai com os desempenhos individuais dessa vitória do Fortaleza por 2-0 sobre o Fluminense nesse encontro de tricolores. Meu querido Márcio pode trazer o campinho aqui para a tela. Aliás, um detalhe sobre o nosso campinho, esse campo aí ficou estranho. Tá parecendo Kings League. Exato. Parece quando você jogava algum jogo assim, FIFA Street, sei lá, tinha um campo desse. É Kings League. Daqui a pouco o Fred muda de novo. Mas por enquanto é o que nos cabe aqui. É o que tem para hoje. João Ricardo, como foi João Ricardo hoje? Foi acionado, fez belas defesas, foi o João Ricardo de sempre, participa, desfile o jogo. Você sabe que agora tem essa nova regra, né, que é dos 8 segundos, né? Você sabe que teve o Sport Fortaleza, né? O Fortaleza ganhou de 2-0 aí, pela Copa do Nordeste. E todo mundo, depois daquele jogo, né, ficou cobrando muito o João Ricardo, né? Assim, João Ricardo vai fazer série, não sei o quê. E a partir de agora você não pode mais fazer tanta série. Você até pode ali no tiro de meta, como ele gastou um pouco tempo ali no tiro de meta em alguns momentos. Mas deu para ver hoje, assim, quando ele encaixava a bola, e aí ele demorava um pouquinho, já começava a fazer a contagem, porque agora bater 8 segundos. O goleiro está com a posse da bola, né? Já perde a posse da bola, né? Já gera escanteio, né? Escanteio.
Então, É porque eu acho que tirou o peso da pena anterior, que era demasiada, né? Virava um tiro livre indireto dentro da direto, área, né? isso. Então era mais complicado. Virando escanteio, eu acho que é mais fácil para os árbitros aplicarem essa regra e, consequentemente, mais fácil para os goleiros se educarem, né, em relação a essa estratégia nada esportiva, né? O João, ele não chegou a trabalhar tanto, principalmente assim, de nível tão alto. No ano passado, ele já tinha estreado muito bem contra o São Paulo fora de casa, né? Uma partida em que ele foi determinante também para o resultado positivo do Fortaleza fora de casa. Aliás, o Fortaleza conseguiu nessa era Vojvoda pela primeira vez. Aliás, desde quando voltou, né? 2019, ali com o Rogério Ceni até agora, o Fortaleza nunca tinha estreado em casa vencendo, e venceu a primeira vez. Eu vou colocar um jogo bem para o João, assim, apesar de não ter trabalhado tanto, houve alguns momentos que ele trabalhou bem, assim, sabe? Com algumas jogadas, a reposição dele também. Acho que o fato de ter essa regra também ajudou em alguns momentos. Então, para mim, ele fez uma partida boa quando foi exigido. As defesas, assim, não teve tantas defesas difíceis. É um verdinho ali com carinha de amarelo, né? Não é um verde que aí daqui a pouco eu vou colocar agora de maneira mais destacada para os jogadores. Tipo o nosso campo. Verdinho com Isso, carinha de amarelo. boa. É uma coisa meio limão aí, né? Essa coisa meio chamativa. Mas, e aí, já entrando no sistema defensivo, né? Para mim, eu acho que Sim. houve um mérito muito grande de como o Vojvoda, não só para se defender melhor, que é isso que eu estou dizendo. Lá em 2022, quando o Fortaleza estava na lanterna, quando estava sofrendo pra caramba e quando parecia que não ia conseguir sair daquela situação, ele encontra uma maneira de se proteger. Naquele exato momento, o Fortaleza não podia se dar o luxo de que, eu vou dominar o adversário. Não, ali era abraçar 3 pontos, porque você estava na lanterna, você abraça. E nesse sentido, foi a postura do Fortaleza. Ele colocou 3 zagueiros, uma linha de 5 no meio de campo, que quando se defendia mais ainda, se tornava uma linha de 5 mais 3 e ainda com os 2 homens da frente voltando. Então, nesse sentido, todos os 3 que jogaram na defesa, incluindo o Davi Luiz também, que veio do banco, todos eles, né, todos os 4, jogaram muito bem. Jogaram muito bem. Então, deixa eu ver se eu consigo dar uma ponderada em algum, mas eu acho que vai. Eu vou colocar do Davi Luiz tu coloca só o bem, certo? Mas pode colocar Kusevich muito bem, Tite muito bem. E aí eu vou falar dos 3 muito pela questão de funcionamento do sistema. Sempre tinha alguém para colaborar com o outro. Sempre para tinha dobrar, alguém. né? No primeiro tempo teve uma jogada específica que aí foi um erro de saída de bola. Foi nem saída de bola, foi uma tentativa de ataque, foi um passe errado do Marinho. Quando o Tinga já tinha passado, essa bola vem para o lado direito, que é até o lado ali que o Tite estava, e aí a defesa ficou desencaixada, exatamente porque o Tinga tinha subido. Tanto que o Cano antecipa ali o Kusevich e acaba finalizando para fora. Foi uma jogada até perigosa da equipe do Fluminense, mas foi assim a única chegada que... Porque assim, a primeira do Cano, que foi um chute de fora da área, foi muito mais sagacidade, né, do atacante argentino do que propriamente ali uma falha. Acho que até que o Tinga poderia ter feito algo melhor, que era cabeceado para o lado. Mas essa falha, acho que foi a falha talvez mais gritante de Fortaleza ao longo do jogo, foi um erro do Marinho, quando o Tinga já estava passando, ele poderia ter feito a jogada mais simples, tentou fazer a jogada mais difícil, pegou a defesa mais exposta, e aí o Cano acabou finalizando para fora. Mas os 3 foram muito bem. O Tinga, eu não gostei tanto do primeiro tempo, apesar dele ter feito o gol, como eu estava dizendo, algumas falhas que ele foi cometendo, mas o segundo tempo dele, apesar de ter saído até cedo no segundo tempo, ele estava acertando tudo, assim, ganhando várias bolas, recuperando assim, vários momentos, assim, a maneira como o Fortaleza se posicionava também defensivamente sempre tinha uma boa compensação. Então, quando estava o Tinga, já tinha um Pikachu ali numa sobra, já tinha um Kusevich muito atento se o jogador passasse, já tinha um Sacha caso a jogada fosse por dentro. Então, o Fortaleza soube ter nesse trio, sabe, defensivo, e no próprio Davi Luiz também, que entra no segundo tempo, que também não fez cerimônia. O Fortaleza, em alguns momentos, eu ressaltei isso na rádio, é fazer o simples. Quando você está vivendo uma crise, não inventa, como o Tinga fez isso no primeiro tempo, né, numa jogada com o Pikachu, quando não havia necessidade, quando o próprio Marinho também tentou fazer uma jogada... Faz o simples, né, velho? Faz o simples, pô, assim, você já está vivendo uma má fase, qualquer coisa que possa
desandar aqui, né? Por exemplo, essa jogada do Tinga, né? Que foi o Pikachu que foi para escanteio. Se sai o gol, todo mundo está lembrando, pô, o Tinga. E aí ia ter muita gente aproveitando para dizer, tá vendo? O Tinga não é bom jogador, manda para fora. Todos os jogadores em campo eles vão cometer falhas. Todos os jogadores vão cometer falhas. Mas, no geral, esse trio aí, Tite, Kusevich e Tinga, fez uma partida excelente. Excelente mesmo. Todo mundo muito atento. E muito bom também no jogo aéreo, que aí eu já entro nos alas, tanto no Diogo como no Pikachu. Eu vou colocar muito bem para o Diogo Barbosa. O Diogo, para mim, já tinha feito uma boa partida. Eu sempre fui muito receoso da contratação do Diogo Barbosa. Ele entrou bem naquele jogo da semifinal contra o Ferroviário. E hoje, para mim, ele jogou mais ainda. Jogou mais ainda. Ganhou muito duelo de bola aérea. Muito duelo de bola aérea. Algo que eu não imaginava que ele pudesse ser, pelo menos nesse sentido, um jogador para essa qualidade. Se entregou, subiu ao ataque, construiu jogadas também ofensivas interessantes, se mostrou bem mais equilibrado. Eu prefiro mais o Pacheco, mas o Diogo pode ter mostrado para o Vojvoda que pode ser uma peça interessante, né? É um jogador que até tem uma certa alusão, né, que o pessoal faz com o Capixaba, que também o Capixaba, quando chegou, muita gente não gostou da contratação, aí também nos primeiros jogos não jogava bem, até depois, com o tempo que ele passou a jogar bem, ele jogava algumas partidas cometendo falhas, mas estava sempre recuperando um erro que ele próprio cometia. O Diogo pode ir por esse caminho. Ainda é muito cedo para a gente estar cravando que vai ser, porque às vezes o pessoal vai pegando muleta, né? Não, isso aconteceu em tal ano com tal jogador, então vai acontecer com esse. A gente não sabe. Mas o Diogo fez uma partida muito boa, muito boa. Talvez tenha sido os jogadores que mais me surpreendeu ao longo dos 90 minutos. Assim, eu fiquei realmente bem impressionado com a qualidade de jogo que ele apresentou. O Pikachu, eu vou colocar um bem para ele. E aí eu vou fazer um compilado, na verdade, não só por esse jogo. O que o Pikachu jogou na final contra o Ceará, na semana passada, o que ele entrou, digamos assim, é porque ele entrou num contexto bem complicado, né, no jogo da quarta-feira. Mas o Pikachu é um dos jogadores que, das últimas partidas, mais me chamou a atenção. O clássico da semana passada já tinha me chamado a atenção o nível de participação dele, porque o Pikachu, a gente conhece de ser um jogador fazendo gol ou dando uma assistência. Mas na maioria das vezes, ao longo da partida, era um jogador muito sumido. E o Pikachu, que ele fez no sábado passado, e o que ele fez nesse jogo de hoje foi ser extremamente participativo. Quando ele quer jogo, né, velho? É foda. Não, porque ele é um jogador de uma boa dinâmica. Às vezes ele é um jogador que erra demais, às vezes perde um domínio e tudo mais. Então eu vou colocar um bem para ele, não vou colocar na mesma categoria dos demais ali, porque houve ali algumas falhinhas defensivas, mas, como eu estava dizendo, sempre quando tinha uma falha, tinha alguém para recuperar. Então, quando o Pikachu cometeu uma falha, estava lá o Kusevich, estava lá o Tinga já espanando a bola para fora, o próprio Davi Luiz também. Então, o Pikachu foi bem importante também na dinâmica. Acho que parte muito dessa ideia desse 3-5-2 voltar a ser estabelecido. É um caminho. Não estou dizendo que futebol não tem isso, não tem uma coisa pronta, tem que repetir, até porque também, quando está algo pronto e o time não ganha, a primeira justificativa do torcedor já está manjado, tem que mudar. Já aprenderam, cadê a variação? E às vezes é só o futebol mesmo. O Pikachu, por exemplo, eu gostei do jogo de hoje e tinha gostado da semana passada, por exemplo, pode não jogar bem e atrapalhar a sistemática da equipe. Então ele foi muito importante também na recomposição em muitos momentos. Lucas Sacha, esse também vai com um verde mais forte. Esse sistema defensivo Fortaleza hoje foi o ponto alto, eu diria, do jogo. Foi um ponto muito importante mesmo. Muito bem também para o Lucas Sacha. Bem. O Sacha é um jogador que eu considero importantíssimo. Já falei aqui diversas vezes, tecnicamente pode não ser o melhor. O torcedor muitas vezes torce o nariz, porque talvez quer um jogador de extrema qualidade. E é curioso porque o Paul Fernandes, que aí tá G Fernandes, mas é P Fernandes, o Paul Fernandes, por exemplo, ele é um atleta muito mais... aliás, deixa eu só pedir pro... É Márcio, né, que tá? Márcio, faz uma troca. Faz o seguinte, troca Paul Fernandes com o Martins, aí puxa o Zé Welles também junto com o Martins lá para cima, porque na verdade o Paul jogava um pouco mais atrás e o Martins aqui subia um pouco mais. Era uma trinca de volantes, ao que o Vojvoda fez no ano passado, na reta final da Série A, quando o Fortaleza caiu de rendimento. E, voltando de novo para o Sacha é um ponto de equilíbrio dentro de campo. O Sacha vai cometer falhas, o Sacha às vezes vai tomar amarelo, mas ele, quando ele está bem, quando o time está bem afinado, o Sacha é uma peça importantíssima. E no jogo de hoje, muitos duelos ele ganhando, recuperando, indo até o ataque,
fazer o bote lá em cima. Então, eu acho que o torcedor tem que saber valorizar, mesmo que não seja um jogador que encha os olhos, que é por isso que eu estava citando o caso do Paul Fernandes. Primor técnico, né? O Paul Fernandes, por exemplo, é aquele jogador classudo, com qualidade e tudo mais, mas nem sempre vai entregar aquilo que o torcedor imagina. E aí, às vezes, é ter o equilíbrio, né? Não é só a qualidade, você tem que compensar de uma outra forma. E o Sacha, para mim, ele, até mesmo sem ser tão técnico, para mim, ele tem boa movimentação, aparece muitas vezes. Ele recuperou uma bola já no segundo tempo, quando o Fortaleza já estava sem tanta posse da bola, para dar um respiro, também foi bem importante. O Martins é outro também que eu gostei, mas ele vai mais como um bem. Acho que em alguns momentos ele segurou demais algumas jogadas, mas não faltou entregar o Martins também, foi outro jogador que foi bem, pode colocar o verde musgo para ele. É um jogador que, eu não sei, hoje eu acho que o melhor Fortaleza, Martins e Sacha, certo? Martins e Sacha jogando. Essa terceira peça, que é onde eu vou entrar no Paul Fernandes, ainda me pare uma dúvida, porque eu acho que ainda a gente vai precisar de mais tempo, mas hoje, para mim, os dois jogadores de meio de campo com mais equilíbrio, que dão mais combates e tudo mais, que recuperam mais bola. Claro que se o Fortaleza tivesse tomado o gol, uma outra dinâmica. O Sacha, por exemplo, eu tinha frisado isso aqui no jogo do primeiro clássico, né? Que houve um momento que o Vojvoda não precisaria mais estar insistindo no Sacha naquele jogo. Porque não é que o Sacha estava jogando mal. O Sacha não estava sendo uma peça que, para a função que o Fortaleza necessitasse, ele seria uma peça ideal. Então, acho que o Vojvoda perdeu um pouco do time ali naquele primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Diferentemente de hoje, com 1-0, depois com 2-0, era isso. Segura ali o Sacha e entregou tudo até quanto teve fôlego. O Paul Fernandes, eu acho que ele fez uma boa partida também. Eu acho que eu vou colocar na mesma avaliação do Martins aí, um verde musgo para ele. Ele, de uma maneira geral, ainda acho que tem alguns probleminhas defensivos, mas soube se posicionar melhor hoje. E a dinâmica dele também, um nível de acerto bem maior. A bola chegava, um passe de primeira para facilitar logo para o companheiro. Então, pegava a bola, já girava e já buscava um lançamento. Então, esse tipo de jogador que a gente criticava lá no começo, nem no começo ele até jogava bem, mas essa dinâmica que ele cometia muitos erros, principalmente defensivos, assim, uns carrinhos meio sem nada a ver, ficava ainda muito de questionamento. Então, para mim, ficou bem aí para o Paul Fernandes. Quem está meio perdido ali, né? Ainda se encontrando, né, dentro do esquema. Isso. Bem, então, Paul Fernandes. Isso, bem. Muito bem. Lucero e Marinho. Vamos lá. O Lucero fez o gol. Deixa eu tentar lembrar, para ser mais justo aqui com o Lucero. Para também não ser... Eu acho que o Lucero teve uma dificuldade, que aí daqui a pouco vai até entrar no Davidson, né, que entrou. O Lucero às vezes tem dificuldade de prender essa bola mais no ataque, sabe, de segurar um pouquinho mais essa bola no ataque. Mas das vezes que ele foi acionado, ele não cometeu tantas falhas como em outros jogos. O Lucero tem essa dificuldade. Esse sair da área do Lucero é mais complicado. Por isso que eu acho que nesse esquema, no 3-5-2, mesmo eu achando o Lucero com mais qualidade, até comparado ao Davidson, que chegou agora, né, e o Kaiser nem se fala, que está de saída possivelmente, eu não sei se o Lucero funciona muito bem como uma dupla de ataque. Porque o Lucero é mais um homem de área. E o Fortaleza estava tendo muita dificuldade para armar a jogada para ele nos outros jogos, né, que durante a temporada, ele tinha muita dificuldade. Hoje, de novo, ele pouco apareceu, até porque quando o Fortaleza chegou a fazer os gols, assim, ele teve pouca participação, porque aí depois ficou um jogo muito defensivo. Então, eu vou colocar um razoável para ele. Foi importante esse gol dele. Um gol tranquilo também, né? Um gol também que não tinha como perder. Quer dizer, tem gente que perde, né? Mas no caso dele ali, era só empurrar para a rede. Mas eu vou colocar um razoável para ele. Eu acho que ainda ele pode oferecer mais. Até mesmo, eu digo, até no trabalho defensivo. Ele ajudou, pressionou. Em algumas pressões ele conseguiu até ir bem, mas foi uma partida mais meio termo. Eu diria mais meio termo do Lucero. Também não foi uma partida tão positiva dele, apesar de ter feito o gol. Então, amarelo aí para o Lucero. Olha, então regular para o Lucero primeiro, que baixa aí do verdinho. E Marinho? E Marinho, aí eu já coloco um bem para ele. O Marinho foi muito importante mesmo em várias jogadas.
Eu acho que o único porém do Marinho, e aí eu acho que também faltou critério da arbitragem. Houve um momento que o Marinho, de fato, forçava a queda. E em alguns momentos, poderia até ser marcado falta, mas o juiz deixava seguir, era um critério dele. A grande questão é que esse critério foi esquecido quando começou a acontecer com o Fluminense. Então, na hora que aconteceu com o jogador do Fluminense uma jogada de um contato leve, ele dava falta. Quando acontecia com o Marinho, ele não dava. Tudo bem que o Marinho já é conhecido por ser um jogador que simula muito, que força muita jogada, né, que acaba caindo muitas vezes, mas o Marinho, ele teve um bom desempenho. Ele foi bem importante em muitos momentos ali de receber bola, então ele conseguiu escanteios, ele conseguiu participar de jogadas. O lado direito de Fortaleza estava muito bem, eu gostei muito desse lado direito, com a subida do Sacha, com o próprio Tinga também, foi um ponto que eu considerei de muita qualidade, assim, desse lado direito. Já a galera que veio do banco, eu já tinha avaliado o Davi Luiz, né? É isso. Primeiramente o Zé, né? Zé e Moisés foram os primeiros a entrar ali depois do Tinga, né? O Tinga foi o primeiro. O Zé, para mim, foi razoável, com bons momentos e tal. Poderia ser um verdinho, mas eu acho que não foi tanto tempo assim. Era um jogo muito mais de fechar espaço e ele conseguiu cumprir bem, mas ele não teve nada excepcional, entendeu? Assim, nada de muito destaque. Eu acho que ele cumpriu bem o papel dele. Então, para mim, ele fez uma partida correta. Claro que é diferente, porque o Lucero, enfim, não tinha como receber muita bola, mas ali tinha que fazer, preencher o meio de campo, né? Depois que o Martins estava mais cansado, ele conseguiu cumprir muito bem esse papel. Então, para mim, o Zé também cumpriu o papel. É um jogador, como né, o pessoal estava comentando aqui na live do esporte, talvez possa estar de saída. Eu, honestamente, não sei. Mas o Vojvoda, queira ou não, confia muito nele. Por isso que me pare uma dúvida se, de fato, essa informação de uma saída do Zé Wellison... Eu já achei ruim ele ter entrado hoje. Pois é. Mas, enfim, são 6 partidas, 7, né? Que pode jogar ainda. De toda forma, enfim, é um jogador que eu vejo que o Vojvoda confia muito. Né? Pochettino, também vou colocar um razoável para ele. Eu acho que ele fez uma partida boa, participou de algumas jogadas pelo lado direito, a gente em alguns momentos cometeu a falta que era necessário, então também vou colocar uma partida razoável. Jogadores do banco foram mais ali para manter a qualidade da equipe defensivamente. Talvez, né, o algo a mais dele, que poderia ter uma nota melhor, se por acaso eles tivessem entrado assim, de uma maneira que pudesse gerar a transição, que aí é onde entra, talvez minha única nota mais baixa do jogo mesmo, assim, minha única avaliação mais negativa aqui, a única que vai receber uma nota negativa, que é o Moisés. O Moisés eu vou colocar ruim. Sério, velho? Vou colocar ruim, porque, na verdade, ele teve boas condições assim de apresentar um jogo melhor. E eu acho que na primeira boa jogada que o Fortaleza conseguiu escapar, ele tomou a decisão errada. Então ele tinha a opção do Davidson para dar, ele tinha uma melhor possibilidade de fazer uma jogada mais efetiva para fazer ali uma finalização melhor. A segunda, ele até ganha a jogada, a bola escapa um pouquinho, ele chega primeiro. Ele poderia ter feito várias coisas ali. Ele poderia ter chutado no Fábio para ganhar o escanteio. Ele poderia ter tentado dominar a bola e o Fábio, do jeito que saiu, poderia ter acertado ele. Ele tentou fazer ali uma simulação, acabou tomando um amarelo desnecessário. Então, é um jogador que eu acho que não entrou tão bem assim. Ele tem uma dinâmica muito boa. Eu até acho, eu vi muita gente falando que o jogo dele contra o CRB no meio de semana não foi bom. Eu discordo. Eu gostei do jogo do Moisés. Acho que o Moisés entrou bem no jogo passado, apesar de não ter feito gol. Mas, dada essa carência, hoje... A carência sim, né? Porque o Breno Lopes teve o antebraço ali, uma fratura. Hoje o Alanzinho, que o recém-contratado, né, que veio do Ferroviário, estava no banco. Vamos ver como é que vai ser, né? O Alanzinho, eu ainda quero ter um pouco de cautela, porque, queira ou não, ele vai para um contexto agora bem diferente, né? Um nível de qualidade de jogo onde ele vai ser mais exigido. O Davidson, ele vai ganhar uma bolinha branca, na minha avaliação. Ele até entrou no mesmo tempo do Pochettino, mas assim, o Pochettino teve que fazer mais coisas dentro de campo do que o Davidson, né? Só que o Davidson é uma bolinha branca, pode colocar a bolinha branca no Davidson, mas é uma bolinha branca que poderia até ser gotas com bolinhas verdes, não poderia ser assim. Pastel, verde pastel. Porque por mais que ele tenha pouco tocado na bola, eu acho que ele deu 3 ações para a bola, talvez. As 3 ações dele foi muito importante.
que é algo que o Fortaleza não tem, que era o que eu estava dizendo do Lucero. Toda bola longa que o Fortaleza tentava buscar o Davidson ganhou, pelo menos posso estar sendo injusto. Aliás, posso estar exagerando, né? Ele ganhou todas bolas aéreas que ele Faz tinha. muita diferença. Faz Todas muita bolas aéreas. diferença. Então, se você tem um centroavante que está lá numa casquinha, e teve algumas jogadas que ele ganhou que os demais companheiros não entenderam. Eu acho que com o tempo, o pessoal entendendo que o Davidson vai ganhar essa bola por cima, já é bom o Fortaleza se preparar, sabe assim, de como... Para fazer essa passagem, né? Pra uma bola que ele vai desviar. Então, esse pouco tempo que ele teve dentro de campo, ele já... Dá o verde para Davis. Dá o verde. É porque basicamente ele só participou disso. Bola quebrada na frente e dando essa casquinha, né? Então não dá para, assim, não seria muito justo dar uma nota para o Davidson, mas é uma característica que o Fortaleza tem que trabalhar, sabe? Assim, a bola parada do Fortaleza, que eu vinha também criticando Fortaleza, nem na bola parada conseguia fazer nada, né? Até o jogo da quarta-feira contra o CRB, hoje que fez o gol com o Tinga, né? De escanteio. Um especialista no jogo aéreo como é o Davidson, Fortaleza começar a trabalhar a bola alçada na área, viu? Não em demasia, obviamente, mas vez ou outra preparar uma jogada, porque o Davidson é muito bom no jogo aéreo. Ele é muito bom no jogo aéreo. Então é um jogador que eu gostei da contratação. Eu acho que os valores foram, assim, eu nem sei quanto é que vai receber de salário. Mas, queira ou não, o Fortaleza não tinha muita opção, né? No mercado como tá, inflacionado e tudo mais, Isso. teve que gastar. E eu acho que é um jogador melhor do que o Kaiser, na minha avaliação. Então, momento, meu amigo, é momento no futebol. O momento de Davidson é espetacular. Então, para a gente fechar, para a gente ir para o print, primeiro vamos de melhor em campo e depois a gente vai com a nota do professor, com Pablo Vojvoda. Foram vários atletas muito bem hoje na partida, dá para ver pelo campeão, né? Que eu escolhi vários. Mas eu vou ficar. Caramba. Com o Diogo. Eu vou ficar com o Diogo, porque, como eu estava dizendo, foi para mim o que mais me gerou impacto assim, positivo, né? Tite também fez uma grande partida, podia receber, o próprio Kusevich, Tinga também, apesar de ter cometido falhas e tal, Sacha, mas vai para o Diogo. O Diogo, de fato, fez uma partida muito, muito, muito equilibrada. Diogo Barbosa, melhor em campo na estreia do Fortaleza, vitória sobre a equipe do Fluminense. Eu não sei se eu tinha escolhido ele como melhor jogador naquele jogo do Ferroviário da semifinal, mas eu também já tinha elogiado muito ele naquela partida. Eu tinha dito até que tinha sido a melhor partida, mas essa agora superou. E indo para o Vojvoda, aí não tem o que falar. Muito bem, muito bem. Né? Ele vinha numa sequência de vários vermelhos aqui, o Vojvoda. Na partida de hoje, ele acerta no esquema, ele acerta nas trocas. O Vojvoda, essa troca do Davi Luiz, por exemplo, né? Na hora lá na rádio, o nosso repórter, o Miguel, vai entrar o Mancuso. Eu falei, eu acho que se entrar o Mancuso, aí o negócio complica. Porque o Mancuso não é bom defensivamente. Então, algum Fortaleza tinha que manter a estrutura. Então, acertou perfeitamente ali a entrada do Davi Luiz, as trocas também que ele fez. A própria entrada do Moisés não foi errada. O Moisés é que não entrou tão bem assim. Não entrou bem, né? Mas o Vojvoda, eu espero que ele aproveite desse bom jogo que o time fez, tentar trilhar a partir dessa ideia de jogo, sabe? O parâmetro, né? A referência, né? Porque assim, o último parâmetro do Fortaleza jogando bem não foi nem o jogo do Sport, que ele ganhou 2-0, foi o jogo contra o Cariri, entendeu? Então, acho que a partir de agora há um caminho para o Vojvoda colocar o time nesse trilho que começou a andar, né? Não deixar esse trem sair desse trilho aí, não descarrilhar. Muito bem. Então, dessa forma, galera, a gente vai para o print do nosso campinho e vai para o fechamento aqui do nosso programa, tá?